Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, faço parte do CPEAS e hoje nós vamos falar sobre dois animais super importantes na construção de florestas, que são os cupins e as formigas. A gente está aqui nessa área tomada por cupinzeiro, né? É uma área assim comum na nossa região, porque é uma região que a principal atividade na zona rural é a criação de gado de forma extensiva, comendo o capim nativo. Então isso aqui é uma área de agricultura e esse capim é queimado talvez há 150, 200 anos, ano sim, ano não. E o que acontece? Cada vez mais aumenta o número de cupim, que ele é um indicativo de compactação do solo e perda de matéria orgânica. Aí os cupins surgem para fazer esse papel de concentrar a matéria orgânica, de concentrar os nutrientes para criar floresta de novo. E na agricultura convencional, a gente destrói esse mensageiro que está dizendo que as coisas não estão indo bem, e ele está fazendo o trabalho dele de buscar criar floresta. Nós vimos vários trabalhos mostrando a importância dos cupins, artigos científicos, e vocês podem ver nesse artigo aqui, eles mostram nessa tabela, por exemplo, que próximo ao cupim, colado nessa região aqui do cupim, assim, em volta do cupinzeiro, nós temos porcentagem de carbono, 22%. Longe do cupinzeiro, 2,9%. Nitrogênio total, 1,5%. Próximo aqui, na terra do cupim, tudo aqui. Longe, 0,3%. Porcentagem de fósforo total, 0,08%. Longe, 0,02%, ou seja, 4 vezes mais. E a situação fica impressionante quando a gente vê os cátions trocáveis, potássio 0,03 aqui no cupinzeiro, 0,003, ou seja, 10 vezes mais potássio no cupinzeiro, 10 vezes mais cálcio no cupinzeiro. Magnésio, isso chega a ser 100 vezes maior. Então, a gente fez um filme e falou sobre isso, né? Uma das técnicas é gerar biomassa e concentrar energia. E a gente mostrou que nós plantamos em volta dos cupinzeiros, né? E produzimos abóbora. Então nesse filme hoje a gente vai mostrar detalhadamente como aproveitar essas ilhas que têm mais nitrogênio, que têm mais carbono, que têm mais nutrientes. Então elas estão num passo além na sucessão natural. Então a gente pode aproveitar os cupinzeiros e fazer ilhas e plantar na frente, ou seja, e além do mais, os trabalhos dizem, os artigos, que os cupinzeiros é uma mina de bactéria, ou seja, além deles concentrarem os nutrientes, concentrar carbono, nitrogênio, fósforo, potássio, eles também têm mais bactérias, ou seja, na sucessão eles estão na frente. Então a gente aproveita esse passo que eles estão na frente e aqui em volta a gente planta mandioca, milho, abóbora e as árvores, e elas vão crescer melhor do que se fosse longe dos cupins. Então nós vamos ver como aproveitar esses trabalhadores sintrópicos para acelerar a construção de floresta. Bom, o primeiro passo então para a gente fazer o trabalho com os cupinzeiros, utilizar os cupinzeiros como uma fonte de fertilidade, como um degrau a mais nessa sucessão, é a gente vedar o pasto onde estão os cupinzeiros. E a gente identificar os tesouros que já existem neste pasto. Como aqui, ó, nós temos uma gabiroba do cerrado, olha como ela está carregada. É um fruto muito saboroso. Muito saboroso mesmo. Tem uma aqui, tem outra ali, e tem esse bruto aqui, ó, que é em outros estados como Minas chamam marolo. Esse é um pé jovem, que provavelmente no passado foi roçado aí com roçadeira de trator. É um pé jovem de bruto, é um araticum, um fruto desse tamanho, muito saboroso. E você identifica esses tesouros e não roça, como outras mirtáceas, que são essas goiabas nativas do cerrado, a gente não roça. Então aqui nós identificamos um cupinzeiro. Tá aqui, ó. Então a gente esse pasto tá seco assim porque as chuvas começaram agora há pouco, né? Aí vem rebrotando agora a gramínea, isso é a seca que durou aqui 5 meses, 5 meses e meio. Então esse vai ser o cupinzeiro que nós vamos trabalhar agora e fazer o plantio em volta dele. O primeiro passo é vedar o pasto, o segundo passo a gente roçar
você não cortar esses tesouros que nós mostramos e acumular o material em volta do cupim, certo? Então vamos lá. Então o primeiro passo foi roçar e preservar as árvores. Tudo aquilo que não é capim e que vai criar a floresta do futuro. Então a gente tem as frutas e tem outras árvores que não são frutas, mas a gente pode deixar, que não interfere em nada no cupim. Aí nós deixamos essas árvores, agora a gente tira o capim aqui de perto do cupinzeiro e a gente vai passar o trator em volta do cupim, o microtrator. Nós vamos afofar essa área aqui, que é onde nós vamos plantar. Então a gente afasta o capim. Então agora nós afastamos o material desse círculo, mais ou menos 80 centímetros, porque quanto mais longe ficar do cupinzeiro, menor a fertilidade. Você pode usar, se tem um microtrator, pode usar o microtrator para afofar a enxada rotativa. Nós fizemos aqui 27 cupinzeiros há uns 4 anos atrás, e a gente vai mostrar para vocês como ficou um deles. Aqui a gente pode usar o garfo subsolador, que é esse equipamento aqui. Você movimenta só para frente e faz isso. Ele descompacta até uns 40 centímetros. O primeiro é o mais difícil. Agora você vai próximo. E aí você vai indo. Ah, você não tem essa ferramenta. Tudo bem. Então agora a gente vai com o nosso enxadão mão de paca, que a gente cortou aqui. Ele é largo aqui, estreito aqui. Então ele freia menos. Então aqui já está afofado. Então você vai com o enxadão, ó. Circula todo o cupinzeiro. Então nós afofamos aqui com o enxadão mão de paca. Você tira os torrões, deixa a terra bem fofinha, ó. E aí nós vamos plantar algumas coisas que precisam de um pouquinho de adubo, como milho pipoca, abóbora crioula. Então a gente define onde vai ser isso e coloca um pouco de esterco. Então eu vou fazer 4 pés de abóbora, um nessa direção, um oposto, um para cá e outro para lá. E eles vão se espalhar aqui, que eu posso roçar até um pouco mais. O capim vai crescer, mas a abóbora consegue se espalhar em toda essa área aqui. Então eu vou pôr um pouco aqui onde vai plantar a abóbora, aqui, aqui e aqui. Aí a gente evita pisar onde já plantamos. Aí eu afofo aqui, misturo, né? Misturo o esterco. Então a gente faz o planejamento. Nós vamos plantar as abóboras nesse leste, oeste, norte e sul. E aí nós colocamos as sementes do que você tiver de árvore. Nós temos aqui baru, jatobá, guapuruvu, ipê roxo. Um punhado de sementes a cada 10 centímetros para nascer uma árvore a cada 10 centímetros e depois você vai selecionar. Se você tiver maracujá, você pode plantar umas estacas de umas manivas longas assim, para já formar uma espaldeira para o maracujá, né? Pode plantar a mucuna, que ela vai trepar. Aí quando a mucuna ocupou e o maracujá também, você mata a mucuna no pé, ela seca e o maracujá toma conta desse espaldar. A gente já põe uma mandioca grande, maniva comprida, enterra ela uns 20 centímetros e deixa aqui assim, manivas várias, que ela já vai rebrotar aqui em cima e já vira o espaldar do maracujá. Pode ser o maracujá azedo, pode ser o maracujá doce, maracujá pérola. E aqui para fora um pouco, você pode plantar açafrão. Então a cada 20 centímetros, põe um açafrão. E a gente vai cobrir tudo agora. Então se você tem muito material, é bom primeiro cobrir e por último, abre um olhinho e põe as sementes. Então primeiro a gente já vai cobrir todo o material aqui que nós roçamos. É só puxar o material que foi roçado. Nós estamos fazendo aqui um ninho e o núcleo desse ninho é o nosso cupinzeiro. A árvore seca também pode cortar e a gente põe por baixo da matéria orgânica. Se você tiver árvores mortas perto, isso é ótimo, porque os cupins vão comer tudo isso e vão acelerar o processo. Agora a gente compacta bem esse material. Tudo tem que ficar em contato com o solo, né? Ó, você vê, não é muito, não deu muito material. No caso aqui tem um açapeixe, ele rebrota super bem. A gente pode deixar o toco dele só. E aí o material dele também vem compor a mistura.
Tronco grosso, a gente pode pôr para baixo aqui, ó. Você quiser ainda pode podar um pouco esses araçás. A lobeira, que é muito boa de poda, também pode ser podada aqui, ó. Aí põe uma luva, que ela tem espinho. Ó, a árvore morta também vai junto. E tudo para baixo. Material grosso para baixo da palha aqui. A lobeira também, ó, essa lobeira está envelhecida, está quase morrendo já. Ela vai rebrotar. Ela rebrota com vigor. Até cortar mais baixo ela, que ela rebrota com muito vigor mesmo. Fizemos um ninho, então aqui é as abóboras, agora a semente. Bom, a gente já fez experimento aqui, vê que milho, nesse ciclo, sem adubo não vai. Então se você quiser plantar milho, tem que pôr um pouco de adubo. Então a gente vai colocar aqui, nos 4 pontos, a nossa abóbora crioula. Você coloca 4, tem que nascer, então você coloca 3, 4, pelo menos 2 pés em cada ponto. Então você vem aqui, ó, a gente vai colocar 4, 5 sementes. Aí aqui é um. É uma abóbora crioula rústica, aqui da região dos Calunga. Aqui a outra que nós plantamos. E aqui a outra. Plantamos a abóbora, ela vai se espalhar por aqui, uma abóbora assim que se espalha, não é de moita. E agora as sementes. Então nós temos várias aqui. Temos aroeira, foi o que nós tínhamos aqui. Caju, esse aqui é um caju. Ele é do Nordeste, mas é de uma região que nós coletamos chamada Sertão, aqui no Cerrado. E ele cresce bem, dá um caju amarelo, saboroso. Então a gente já põe aqui uma semente a cada mais ou menos 20 centímetros no pé do cupinzeiro. Agora aqui uma que é do Cerrado, muito boa também, é o xixá. Então a gente põe o xixá também. É uma castanha comestível do Cerrado. Você vê que é bem perto do cupinzeiro, onde a terra é mais rica, né? O xixá vive muitos e muitos anos. Tem na Amazônia, tem no Cerrado, tem na Mata Atlântica. Ipê roxo é outra que nós temos aqui também. É uma emergente aqui do Cerrado. Ela cresce bem aqui. Então você põe um punhado de semente, 4, 5. Tem que nascer pelo menos uma. Aí o jatobá é a emergente do futuro, crescimento lento. Aí pode quebrar ela. Aqui, ó. Aí a semente tem dormência. É uma coisa muito saborosa. Farinha do jatobá. Aí tem que dar um piquezinho na semente. Aí, ó. Pra ela nascer. Porque ela tem dormência. Do lado, não na ponta. Do lado, porque daí você não fere o embrião. Porque se a gente não fizer esse pique, ela só vai nascer o ano que vem. Nós queremos que nasça agora. Estamos aí no início da chuva. Aí agora mesmo processo. A cada 10 centímetros aí uma semente. Ah, são todas que vão nascer? A gente gostaria, porque isso dá liberdade da gente escolher depois. Mas nascendo aí 50% do que nós plantamos, a gente já vai ter uma certa liberdade para escolher as melhores. Baru é uma castanha maravilhosa, ele cresce até em terras degradadas, aí ele vai assim, remando, remando. Mas aqui nós estamos dando uma condição de um pouquinho mais de luxo. Essa aqui foi roída pelo gado, então você ouve, ó, chacoalhou, fez esse barulhinho, a semente está viável. É desse ano a colheita, que o gado remoe ela e regurgita, né, fica ruminando ela. Mesma coisa, pode enterrar bem. A gente coloca de 2 em 2 assim. Bom, o que mais que nós podemos plantar aqui? Ainda tem aqui uma semente que eu encontrei de guapuruvu. Eu vou colocar uns 5 indivíduos aqui. O guapuruvu, opa, você tem que quebrar a dormência dele. Uma se perdeu aqui. O que é quebrar a dormência? É dar um piquezinho aqui assim, do lado, para entrar água. Se não fizer isso, ele não nasce. Então a gente vai plantar aqui uns 5 guapuruvu. Pronto. E agora, mais comida, né? Que nós plantamos por enquanto só abóbora. Então a gente pode... Nós abrimos uns olhinhos aqui, vamos plantar açafrão. E um açafrão, um sim, um não, a mais ou menos uns 80 centímetros, a gente planta milho. Eu tinha semente de milho pipoca, aí milho é mais exigente. Então a gente coloca um sim, um não aqui no milho.
um pouco de esterco. Agora nós vamos plantar primeiro em todos os buracos açafrão, tá certo? Tá aqui as mudinhas já germinando de açafrão, ó. Então é só enterrar aqui. Eu já larguei açafrão embaixo de árvore, ele já germinou. Então ele é muito rústico mesmo. Então onde tem esterco vai milho, milho com açafrão. Onde não tem esterco, só o açafrão. Pronto, aqui já plantamos, acabou. Agora o milho pipoca é um milho roxo, ele é miudinho. É bom que nasça 3, 4 seria bom, porque ele não pode dar uma espiga muito grande, né? Que o milho pipoca é melhor com o grão menos pequenininho. Então aqui nós colocamos esterco, a gente coloca aí uns 2 centímetros, pula um, e aqui coloca de novo. Pula um. Então plantamos abóbora, milho, açafrão. Daria ainda para a gente colocar umas estacas aqui e o maracujá de muda. Ainda dá para plantar aqui. O maracujá de muda, umas 2 mudas e umas estacas altas de maniva, né? Mandioca, para formar o estaleiro do maracujá. E agora, para encerrar, a gente pode plantar na beirada o feijão de porco para formar uma proteção aqui. Então na ponta do facão, um adubo verde aí fixa nitrogênio. A gente pode vir aqui na beiradinha, ó, uma semente e vai seguindo assim, a cada uns 20 centímetros, 30 centímetros, né? Pronto. E o que é interessante, uma vez eu e Namastê compramos um sítio junto, aqui na Chapada dos Veadeiros. Eu fiz em linhas algumas filas perto da casa, de horta com árvores. E o Namastê na casa dele fez círculos. E é impressionante, essas ilhas, elas dão muito pouco manejo. Eu colhi muito maracujá naquelas ilhas, no centro o Namastê plantava uma frutífera, e depois o manejo era muito pouco que dá quando a gente faz em ilhas. E agora é só você cuidar, as abóboras vão espalhar para cá, o mato vai crescer, mas as abóboras vão correr no meio. Se o mato abafar muito as abóboras, você roça por cima, não corta as abóboras, mas com a roçadeira faz a barba do mato para entrar mais luz aqui para a abóbora, né? Como extrato baixo aí, ela vai bem. Agora vamos ver, há 4 anos atrás mais ou menos, a gente fez dessa maneira 27 cupinzeiros. Aí vocês podem ver aí na imagem, as abóboras, é uma abóbora rústica, moranga. Tinha uma outra variedade também crioula. Nós colhemos muita abóbora aí sem usar nada. Dessa maneira que nós fizemos aqui. Muito pouco esterco, só um cheirinho de esterco mesmo. Não deu milho naquela época. E a única coisa que produziu sim nas ilhas foi abóbora. Nós não plantamos açafrão. Mas agora a gente vai ver uma ilha daquelas que nunca foi manejada. Para falar nunca, o Fernando Gaúcho manejou uma vez. Outro agrofloresteiro que também trabalhou muito aqui, ele fez uma roçagem. E agora vocês a gente vai mostrar uma dessas ilhas e muitas delas as árvores estão seguindo o seu crescimento. Então vamos lá ver uma dessas ilhas. Então esse aqui é um dos 27 cupinzeiros que nós produzimos abóbora aí. Na época, eu ainda não fiz bem correto mesmo, que tinha que colocar as árvores bem próximas do cupinzeiro, como nós mostramos hoje. Então tem árvores que estão um pouco afastadas, mas olha esse guapuruvu. Aí, cresceu. Pessoal, nunca manejamos, é o correto? Não. O certo era toda vez que a braquiária florescesse, roçar e trazer para cá. E aí fica fácil acumular o material aqui. Ia dar outro estímulo de crescimento. Mas mesmo assim, por 4, quase 5 anos sem manejo, com um único manejo, as árvores se estabeleceram. E nós plantamos muita coisa naquela época. Ingazeiro, mutamba, manga, tamboril, guapuruvu, copaíba, imburana, mandioca. E aí agora, o que nós temos que fazer? Um manejo de estratificação. O cupinzeiro ainda está aqui. Mas se a gente tivesse acumulado, talvez ele já teria apodrecido, cumprido o seu papel aí e implodido, né? Então essas mandiocas estão meio envelhecidas, a gente pode tirar um pouco aqui das feias, estão comidas aqui. Plantamos lobeira também. Ó, essa tá bonitinha, eu deixo. Então aqui um ingazeiro, a copaíba. Ali aquele miolo que está muito apertado, que é com a... Aqui tem um tamboril e aqui a manga. Ali tem um galho de mutamba entrando na nossa mangueira. Então é só a gente vir aqui e tirar esse galho aqui. Aí já
desafogou ela. Tira isso também. Pronto. Podemos tirar aqui também. E aí liberamos aqui para nossa mangueira. Talvez aqui um ingá. Não, por enquanto está tudo bem. Essa mandioca está meio envelhecida, a gente corta. E aí por enquanto é isso. Agora a gente tem que roçar esse capim e trazer para o pé das árvores aí. E temos aí um sistema multidiverso, estratificado. Ainda tem um jatobá aqui, de novo copaíba. E a gente fez 27 cupinzeiros naquela época. Perto dos cupinzeiros nós plantamos 130 ilhas. Então você vê o desenvolvimento, ó. Perto do cupinzeiro tem uma ilha aqui, ó. Olha esse caju. Foi o que mais cresceu. Tá perto da ilha aqui do cupim, né? Uns 2 metros. Isso era uma ilha que eu fui fazendo beirando a estrada, com a ideia de que no futuro as pessoas que caminham nessa estradinha possam caminhar na sombra das árvores. Mais longe, afastando o cupinzeiro, olha como tá feio aqui. Isso, pessoal, quase sem manejo. Uma outra ilha, um caju, já a 6, 7 metros do cupinzeiro. Então você vê o desenvolvimento. O caju perto está muito mais bonito, o caju longe já está mais feio, os jatobás estão muito pequenos. E aí, esse é o desenvolvimento longe dos cupins. Perto dos cupins, colado, você vê o vigor das mudas. E depois de 11 anos? Depois de 11 anos, a gente tem uma amostra feita pelo Oswaldinho, grande agrofloresteiro que está agora na África, lá trabalhando em Angola, com muitos povos originários lá da África, os indígenas, né? No deserto, onde chove 300 milímetros, o Oswaldinho está lá. E ele fez esse trabalho, agora já são acho que 11, 12 anos, e a gente vai mostrar para vocês o que resultou desse trabalho que o Oswaldinho fez em volta de um cupinzeiro. Então está aqui um experimento que foi feito pelo Oswaldinho. Ele trabalha já há muito tempo com agricultura sintrópica, né? Um dos agrônomos que participou da fundação da Coopera Floresta. E esse experimento ele fez no entorno de um cupinzeiro, não tinha nada, era terra lavrada aqui, só tinha um cupinzeiro. Aqui um guapuruvu gigantesco que ele plantou no começo, com mucuna, com maracujá, tinha até café aqui. Isso nunca foi manejado, tem mais de 12 anos. Aqui atrás dá para ver onde era o cupinzeiro, tem a cicatriz aqui, o cupinzeiro implodiu, ó. Simplesmente ele afundou nesse côncavo aqui, era onde era o cupim. Então não precisou mais dele, o solo melhorou, então a gente tem jatobá, guapuruvu, outras árvores nativas do cerrado, café, e plantou açafrão em volta também. E o cupim é essa ilha que constrói floresta. Então a gente ajuda o cupim a fazer floresta, plantando em volta dos cupinzeiros e acelerando o processo de recuperação. Então a gente pode ver que cupim não é praga, né? Se você está trabalhando em terra degradada e você encontra cupinzeiro, de agora em diante você olha para ele, você achou um tesouro, porque tem muitas pessoas trabalhando em áreas degradadas que não tem cupim, ou seja, nem chegou ainda a fase do cupim. Ficou tão degradado, usaram tantos venenos, foi tão destruidor que rompeu completamente a resiliência. Então agora dá graças a Deus quando você começa numa área degradada e tem cupinzeiro. No próximo filme a gente vai ver sobre as formigas, principalmente aquela que é considerada uma grande praga, a formiga saúva, que nada mais é, como os cupins, uma plantadora de floresta. Até lá, pessoal!